conversando nesta sessão sobre as provocações que giram em torno de todo este congresso arquiteto, né, sobre o futuro das religiões. Nesta sessão, com várias vozes, com diferentes vozes, vamos tentar abordar, enfrentar e discutir esse tema de tradições e inovações. E assim poder aprofundar tudo aquilo que temos escutado, sobretudo ontem, quando o professor Steven, né, nos falava e problematizava a questão da tradição, do trabalho, de como problematizar essas relações entre tradição e modernidade, né? E sempre nos provocava para olhar do ponto de vista histórico, né? E pedia, né, que a gente tivesse um olhar crítico do ponto de vista daquelas coisas que no trabalho da tradição, né, legitima e reifica as estruturas sociais e institucionais, e para poder dizer os contrastes presentes, né? E como pensar aí as pluralidades. Então, eu saúdo todos vocês aqui presentes e também aos professores. Vamos fazer um diálogo na companhia de uma amizade de pesquisa. São variados rostos que trazem consigo também um lugar específico de pesquisa. Isso que é bonito no trabalho que podemos fazer, ser um lugar de encontro em que se repercute, né, aquelas temáticas que cada um no seu lugar de pesquisa está desenvolvendo e que aqui abre para a gente em termos de questionamentos, de perguntas. E depois, nos encontrando aqui mesmo, ouvindo cada um, a gente poder ver que sentido há de uma fala a outra para o desenvolvimento desta temática geral proposta nesta mesa, né? Então, vamos ser acompanhados aqui. Eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, à professora Irene, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que desenvolve suas pesquisas sobre o multiculturalismo, a etnicidade, a religião e violência. Então, professora Irene, é um prazer poder estar juntos e ouvi-la, né? Porque a gente sabe do seu trabalho com a cultura banto, né? Com a cultura afro-brasileira, e sabemos o quanto isso nas pesquisas estávamos vendo, né, os dados, apesar de ser dados lá de minorias, né, a gente não pode se enganar sobre essas minorias, né? E, portanto, a força dessas minorias. Então, passo a palavra ao professor Irene. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a participação de cada um e cada uma de vocês, agradecer aos colegas aqui na mesa pela presença, pela contribuição e pela aprendizagem desse dia. Dizer que é uma honra estar aqui na Antec, né, e podendo estar socializando um pouco o fruto dos nossos trabalhos, do meu trabalho de pesquisa. É uma honra também estar aqui ao lado do professor Márcio, né, que tenho uma grande estima e consideração também como pessoa e também como pesquisador, grande companheiro de caminhada. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês não faz parte do meu projeto de pesquisa. É um trabalho que surgiu um pouquinho de um debate que nós tivemos um dia numa reunião da Antec,
e quando se discutia sobre a árvore de conhecimento, e teve um debate sobre algumas expressões. Uma delas era literaturas sagradas. Então, o que se entendia por literaturas sagradas? Se entendia como literatura sagrada somente os textos escritos. E isso me provocou um pouco, e eu fiquei muito chateada, porque eu digo, será que a tradição oral dos afrodescendentes, dos africanos, dos indígenas, que não possuem um texto escrito, eles não têm o mesmo valor, né? Possuem ou não o mesmo valor? E aí, a partir desse debate, numa reunião da técnica, que se discutia a necessidade de uma reformulação junto à CAPES do CNPq da árvore, da área de conhecimento, e surgiu esse debate entre biblistas e teólogos. Aí eu me senti provocada e comecei a discutir e a buscar. Então, fruto, esse texto que eu vou estar apresentando para vocês, cujo título é Tradição Oral e Experiência do Sagrado, então eu me questiono, será que as tradições orais, elas não fazem experiência do sagrado e elas não teriam o que emerge dessas tradições? Não seriam também tradições, literaturas sagradas? Então é esse o pano de fundo, né, que eu trago para vocês. Embora eu não tenha uma pesquisa direta sobre tradição, esse foi o resultado de um momento, de uma provocação, e que eu tentei elaborar esse texto. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, exige as ciências estão se reorganizando. No âmbito das ciências em geral e também no âmbito das ciências da religião, multiplicam-se, e a gente bem sabe disso, as exigências de objetividade, de rigor científico, de explicitação de metas e estratégias inovadoras, de ampliação de objetivos de investigação, de manutenção dos procedimentos analíticos e de fragmentação. Transdisciplinaridade e interdisciplinaridade são critérios exigidos e postulados pelas agências de fomento. A transversalidade, a aproximação das áreas de conhecimento, o alargamento das fronteiras e a pluralidade de expressão são muito ouvidas e presentes no cotidiano da academia. Há uma exigência muito grande sobre a objetividade nas nossas pesquisas, né? Esse cenário de reorganização do conhecimento não é monolítico e nem harmônico. Comporta sempre uma tensão, conflito e desconfianças. Não são raras as acusações de não cientificidade, de falta de rigor, de ausência de comprovação científica na academia. Também entre cientistas da religião, teólogos, biblistas, essas acusações são constantes. O que é científico, o que é não científico? Será que as tradições orais merecem esse nome, né, de científico? São históricos, são importantes, são válidas, né? No que diz respeito à questão das tradições orais, é ainda comum pensar que a literatura sagrada tem a ver mais com os livros sagrados escritos. Por isso, esses livros adquiririam um maior grau de legitimidade e cientificidade. Existe certa resistência em reconhecer as narrações sagradas orais como sendo literaturas confiáveis e legítimas, né? Então, essa é a grande questão. Quando se fala em literatura sagrada, prefere-se referir-se apenas aos textos sagrados escritos e não reconhecer as narrativas orais enquanto sagradas. Diante dessa polêmica, surgem as questões: podem os povos ágrafos narrar o sagrado, amá-lo, experienciá-lo por meio da tradição oral? Poderão as tradições orais contribuir com o avanço da humanidade? É outra. Eles são úteis? São importantes? Como pode uma tradição oral contribuir para o avanço, para o progresso, para as inovações, né? São elas confiáveis para transmitir às culturas letradas alguma coisa?
povos com suas tradições escritas são mais científicos que os de tradição ágrafa? São várias perguntas que eu me coloco. Em função do tempo, não terei tempo para discutir, para responder a todas elas, vou apenas mencionar algumas questões que estão no texto e possivelmente, provavelmente, será publicado mais tarde. Todos sabemos que as ciências lidam com os princípios da incerteza, da ambiguidade e do paradoxo, da parcialidade e da emergência. Esses princípios hoje problematizam as noções de certeza e verdade tão caras ao grande paradigma do Ocidente. No que diz respeito às tradições, às literaturas sagradas ocidentais, também elas, como a ciência, foram e são consideradas universais e superiores: cristianismo, judaísmo, islamismo. Seus teólogos e teólogas postulam a existência de valores de uma educação e de julgamentos morais que teriam um valor absoluto. Por isso, o universalismo ético das religiões está vinculado à escrita e se apresenta como uma fórmula abstrata superposta às normas contextualizadas das sociedades orais. As culturas ocidentais e letradas são culturas normativas, universalizantes, hegemonizantes e que permitem um tipo de coerência que a cultura oral não exige. Segundo Appiah, basta escrever uma frase para que, em princípio, ela exista para sempre. Na cultura ocidental é possível flagrar as incoerências e os possíveis erros numa frase escrita, enquanto na cultura oral, na falta de registros escritos, tudo que é transmitido o é através da memória e, por isso mesmo, a mensagem pode ser reinterpretada, ressignificada, sempre num novo contexto. E aqui caberia, eu no texto faço uma discussão sobre memória, sobre tradição, mas eu vou avançar um pouquinho mais. Não obstante as diferenças entre escrito e oral, entende-se que as literaturas sagradas escritas e aquelas tradicionais orais ambas representam a cultura humana e configuram um domínio universal, mesmo que este universal se expresse por objetificações diversas. Portanto, entendo que as tradições ágrafas e escritas não se opõem. Não estou fazendo um discurso aqui de oposição. São duas faces de uma mesma realidade. Ambas possuem seus intelectuais. Estes apenas privilegiam estratégias cognitivas, domínio de referências, modelos mentais condicionados por suas experiências de vida, métodos mais analíticos ou mais sistêmicos e disseminam seus conhecimentos pela escrita ou pela oralidade. Nas duas experiências e concepção de vida, existe uma característica comum ao pensamento humano: a aptidão mitológica. Ambas se complementam. Mitologia, o simbólico e o racional. Não existe oposição, ambas são válidas. Nelas, tanto o simbólico quanto o racional se implicam e se interlaçam. Racionalidade e símbolo estão interligados no humano na produção de significações sociais. Separar essas duas dimensões significa excluir grande parte da espécie humana dos bens culturais e patrimônio comuns. Por isso, todas as épocas têm seus sábios e intelectuais, mesmo que nem todas as pessoas que produziram conhecimentos relevantes nas diversas culturas tenham todos os seus nomes divulgados e conhecidos. No entanto, ainda percebe-se que, mesmo na academia, as tradições escritas são consideradas mais importantes e mais confiáveis que a tradição oral. Tanto as literaturas orais quanto aquelas escritas devem ser reconhecidas como complementares e
importantes para a compreensão do mundo e da humanidade. Uma não é inferior à outra, apenas possuem status diferentes. As narrativas sagradas transmitidas oralmente não devem ser imputado rótulo de não cientificidade, de inferioridade, de não verdadeiras e nem de não obter fundamentos algum. Esses saberes foram muitas vezes reduzidos a um apêndice do acervo do suposto saber universal, uma forma de sobrevivência do pensamento primitivo e uma maneira pueril e grotesca de representação. Não deve se esquecer que muitas vezes as ciências, incluindo a teologia, as tecnologias modernas, precisam recorrer às culturas tradicionais para amenizar e encontrar soluções imediatas pelos problemas criados por elas. Por isso, os conhecimentos tradicionais sagrados, transmitidos através da oralidade, dos corpos, dos símbolos, dos ritos, das músicas, podem sim adquirir em nossas sociedades em transformação a cidadania de literatura sagrada, sem perder sua identidade, sem deixar de ser reconhecida e de se auto-reconhecer como uma das formas de investigação e de interpretação do mundo. Então, defendo que não é a única, mas que seja uma das formas de interpretar e de compreender o mundo. A oralidade é o berço regenerador das literaturas sagradas dos povos ágrafos. A literatura oral foi sempre uma grande riqueza cultural e esses povos são considerados povos de extraordinária memória. A palavra está impregnada de respeito por aquele que a legou e o seu dinamismo vital comunica-se e prolonga-se em cada pessoa e no grupo. A transmissão ocorre através dos ritos e mitos, através das festas, que são sempre espaços sagrados. É através delas, com os ritos que as regem, que a pessoa atinge o mundo pleno do ser e narra o sagrado. O ancião e a anciã são mestres e mestras da sabedoria. Eles acolhem, aconselham e podem recorrer ao acerto de toda uma vida. Uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. Os anciãos assimilam às suas experiências aquilo que faz parte das experiências de outros. Então, na tradição oral, não é transmitido apenas a experiência do indivíduo, mas a experiência de um grupo que está mantido na memória dos mais velhos. Dessa forma, cada setor da vida de cada indivíduo, da sociedade e da natureza está impregnado da totalidade que dá sentido à realidade. Quando o ancião fala, ele não está falando só por ele, está falando também pelos seus antepassados. Então, é uma experiência que está encarnada na pessoa de um indivíduo, mas que representa um grupo bem maior. Portanto, a oralidade não se opõe à escrita, ao contrário, a precede e a sustenta. É a partir desse laço que oralidade e tradição se cruzam e se reconhecem. Grande parte da história, da cultura, da ciência e da técnica se beneficia desse diálogo e pode ser fecundo em nossos dias. A fertilidade desse diálogo requer, entretanto, que não se reduza um saber ao outro, que não se valide um por critérios estipulados pelo outro, uma vez que se trata de estratégias distintas de pensar o mundo. Segundo Benjamin, na tradição oral, o narrador retira da sua experiência o que ele conta. Ele relata aos outros o que experienciou ou o que lhe foi relatado pelos outros. Ele incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes. Trata-se de uma sabedoria que vem de longe e que possui autoridade, pois é variada pela existência dos povos.
Narrar o sagrado oralmente evita explicações. O extraordinário, o miraculoso, o luminoso são narrados com exatidão e o ouvinte é livre para interpretar e adequá-lo à sua situação naquele determinado momento. Narrar o sagrado oralmente só é possível porque o narrador o experienciou em sua vida, em seu corpo. O sagrado mergulha primeiramente na vida do narrador para em seguida ser transmitido e adequado às necessidades do ouvinte. Dessa forma, a narrativa carrega em si a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso, e quem escuta não está sozinho, mas em companhia do narrador. A tradição, portanto, tece a rede que, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, e cada um deles imagina uma nova história em cada passagem da história que está contando. Então, existe uma ressignificação, existe vida, existe dinamismo. Portadores de religiões diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, os negros e as negras, indígenas, entre outros, selecionaram ao longo da história ritos e mitos que respondiam melhor à situação de servidão, de opressão e, é claro, inventaram tantos outros, recriaram antigos ritos ancestrais e, numa síntese que ainda hoje está se processando, criaram um corpo mitológico e ritualístico que estrutura o território sagrado de suas religiões no Brasil e no mundo. Concluindo, a tradição oral traz o registro do avesso da história dos excluídos, marginalizados, e está carregada de humanidade, de contatos diretos e de particularidades. A tradição oral não é letra morta. Ela traz uma revolução promovida pela palavra, pela dança, pelos corpos que são capazes de questionar, criticar e explicar aspectos de nossa atual sociedade. A tradição oral narra a história do tempo presente e essa é a história viva. Reconhecê-la significa para todos nós rever aquela concepção de história cujos personagens históricos eram apenas as grandes figuras, os heróis formidáveis, os senhores poderosos, as vítimas sacrificadas e aqueles e aquelas que deixaram marcas arquivadas em espaços oficiais e oficializados. A tradição oral reconhece e valoriza novos personagens históricos, resgata o cotidiano e a história de pessoas comuns, trilhada em uma rotina explicada na lógica da vida coletiva de gerações que vivem no presente, além de representar um avanço no conceito de documento e na possibilidades de análise social. A tradição oral e suas literaturas sagradas dizem respeito a um conjunto de conhecimentos que são transmitidos de geração em geração e que também se encontram impressos nos corpos das pessoas e são recriados a cada momento diante dos embates do cotidiano. A oralidade também diz respeito àquilo que não se fala, não se revela. Oralidade é também o não dito, o berço regenerador das literaturas sagradas. Literaturas essas registradas nos corpos, nas canções, na arte e na memória viva dos grupos e pessoas. A tradição oral se torna, assim, central para a compreensão e narração do sagrado. Obrigada. Somos realmente provocados, e agradeço a professora Helena, né? Antes dos 20 minutos dados, ela terminou a fala dela, mas nos provocando, quando dizia que, nos indicando, aliás, os corpos como registros,
colocando os polos de tensão entre memória individual e memória coletiva, tradição oral, tradição escrita, que não são tranquilos estas passagens. Esses polos paradoxais devem fazer com que a gente pense, são símbolos de um pensar. O Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa, alertava para essa necessidade de nos colocarmos no fio da história e perceber o não dito na história, não fala da história, né? Ele dizia: é preciso da história para que a gente possa sair da subjetividade privada e experimentar em mim mesmo e para além de mim mesmo a possibilidade de ser homem, de ser humano. Então, recordando essas coisas, eu diria, passo a palavra ao professor Jaziel, que é diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, lá em Curitiba. O professor Jaziel sempre está lá também na pós-graduação em Teologia da PUC, colaborando conosco nas bancas, sempre sendo interlocutor. E o professor Jaziel tem sua área de atuação, sobretudo na teologia sistemática, questões de teologia e gênero, estudos da religião e pós-modernidade. E agora vai dialogar também com a fala da professora Irene, né, em uma outra perspectiva. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Da mesma forma, quero agradecer aos colegas da banca, ao Padre Márcio como moderador, e também a todos vocês que aqui vieram para participar desta mesa. O tema da nossa mesa: tradições e invenções. A professora que me antecedeu, a Irene, doutora Irene, ela falou mais sobre tradição. Na minha fala, eu vou me concentrar mais na segunda parte do tema, que é invenções. E se eu fosse dar um título aqui para a minha fala, eu daria Recriações e Reinvenções da Demonologia Isopentecostal a partir do confronto com as religiões afro-brasileiras. O meu mestrado foi em Teologia, meu doutorado em Ciências da Religião, e embora haja na minha fala alguns elementos das ciências da religião, todos vocês irão perceber que existem mais elementos na área da teologia e particularmente no aspecto da demonologia. Quando eu digo isopentecostal, eu me refiro a alguns grupos, especialmente a alguns grupos maiores, dentro do neopentecostalismo, porque esses grupos, especialmente dois deles, a Universal e a Mundial, eles não seriam neopentecostais, eles seriam isopentecostais. E nessa definição eu já quero explicar a diferença, dizendo o seguinte: o catolicismo tem um eixo central ao redor do qual gravitam todos os outros discursos, e é a eclesiologia. Não há salvação fora da Igreja Católica. Então a eclesiologia é a assaz fundamental do catolicismo. No protestantismo é o livro, é a Bíblia, sola Escritura, somente a Escritura. Então protestante é somente a Escritura, a Bíblia, no caso. Evangélico é um pouco diferente, porque o evangélico, o elemento central é soteriológico, é salvacionista, é salvação.
No pentecostalismo e a segunda onda, o neopentecostalismo e o neopentecostalismo, normalmente o elemento central é pneumatologia, Espírito Santo. E as igrejas que eu chamo isopentecostais, que seriam uma ala dentro do neopentecostalismo, o elemento central ao redor do qual gravitam todos os outros elementos não é o Espírito Santo, não é pneumatológico, é demonológico, é a demonologia que é o elemento central. Então, recentemente, estudar, investigar e analisar, repensar o neopentecostalismo brasileiro é algo que deslumbra pesquisadores das diversas áreas do conhecimento de humanas.